Olá, eu quero ler com vocês nesta manhã o livro de Jeremias, capítulo 35. Eu quero me deter primeiramente até no verso 10. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhe vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos deles, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdaleias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a tudo. Assim obedecemos e tudo fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Agora eu leio com vocês a partir do verso 13, Jeremias 35, 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, não começando, a mim, porém, que começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedeceste. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Não me inclinastes, mas não me inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Eu li até o verso 16. É muito curioso que Deus, como nosso mestre por excelência, ele use de várias formas para nos ensinar. Aqui nesse texto, por meio do profeta Jeremias, ele ensina ao povo de Israel um princípio da obediência. E aparece aqui os recabitas, é uma questão difícil de interpretar, se refere primeiramente a um nome pessoal ou à cidade, às vezes o nome do chefe de uma tribo ou de um clã acabava sendo identificado com o nome da cidade. Mas isso não é importante. A questão era que era um povo pequeno, um grupo pequeno, pela leitura dá para se perceber isso, um povo nômade, e nômade não porque houvesse aqui nenhum elogio a ser nômade da parte de Deus,
Mas aqui, o que parece, isso também são hipóteses, eles pudessem ser ferreiros, e numa sociedade agrícola, o ferreiro era grandemente honrado, mas ele não podia permanecer muito tempo num lugar, porque os seus recursos poderiam terminar. Os recursos naturais poderiam terminar, e ele teria que ir para um outro lugar. Então era importante que eles não se detivessem na sua terra tanto tempo, com a plantação, por exemplo, esperando a colheita, porque eles não sabiam quando tinham que ir embora. E a questão do vinho, a embriaguez, ela é combatida nas escrituras, embora não o beber em si, mas a embriaguez, e também é possível que a bebida, que obviamente poderia conduzir à embriaguez, ou a ficar, como nós dizemos hoje, a pessoa um pouco mais alta, ficaria com a língua solta, falando dos segredos da arte do seu grupo, da sua tribo, que não seria relevante, pelo contrário, seria muito ruim que outros conhecessem aqueles segredos. Mas isso não é o mais importante aqui no texto. O mais importante é o princípio da comparação, que Deus diz que os recabitas obedeceram seriamente, severamente a ordem dos seus mestres, dos seus pais, dos seus antecessores. Então, era para não beber vinho, eles não bebiam, mesmo sendo enviado uma ordem ou uma instrução do profeta. Não, nosso princípio é esse. E a comparação que Deus faz é que o povo de Israel tinha a revelação de Deus constante. Deus havia enviado profetas, como diz aqui no verso 15, começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho. Mas o povo não atendia. Então Deus toma um exemplo positivo, e observem, Deus não está aqui na sua palavra se prendendo aos princípios dos recabitas. Não há nada de mal naqueles princípios, mas a questão não é essa. Deus não está universalizando aqueles princípios, mas Deus está partindo de uma questão diferente. O ponto que Deus quer nos ensinar é o princípio da obediência, que muitas vezes nós obedecemos coisas importantes, justas, honestas, que recebemos de nossos pais, e se assim for, devemos obedecer de fato, mas estamos aliados nos ensinamentos de Deus, da sua palavra. Então nós podemos aprender com estes homens o princípio da obediência. Deus tem nos falado continuamente. Deus tem manifestado na história os sinais do seu cuidado. Deus nos dá a sua palavra para que meditemos nela e para que lhe obedeçamos. Que Deus nos abençoe, que sejamos sensíveis e obedientes à palavra de Deus. Amém.